Muito boa tarde, estamos aqui em mais um Compartilhando o Coração. Nesse momento, às 16 horas, nós queremos aqui dar início a mais um momento onde nós vamos compartilhar com você a Palavra de Deus. Você que está aí nos acompanhando, você que vai assistir talvez depois essa live, ou vai acompanhar também no canal do YouTube, né, aqui da nossa igreja. Eu convido você que tem aí o seu canal que acompanha o nosso canal no YouTube, que você se inscreva no nosso canal aqui, né? E você que pode também ativa o sininho para que quando tiver vídeo novo você receba a notificação. É muito importante que a gente tenha bastante inscritos no canal do YouTube aqui da igreja, para que outras pessoas também possam conhecer este canal e ser bênção, né, na vida de outras pessoas. E você que está acompanhando aqui no Instagram, né, eu convido você a ficar comigo até o finalzinho da live, que a gente vai fazer uma oração no final. E eu quero compartilhar com você nessa tarde a palavra de Deus, né? Talvez você escute aí algum barulho, que aqui do lado da igreja ainda continua a construção, então às vezes dá alguns barulhos mais altos, né? Mas eu quero que você fixe o seu pensamento nessa tarde naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Então, eu quero continuar, né, falando um pouco sobre aquilo que eu falei semana passada. Eu falei muito sobre fé, sobre nós confiarmos em Deus, sobre nós não olharmos para as circunstâncias, mas sim olharmos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Também falei na outra live sobre preocupação, né, sobre ansiedade. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre este assunto. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer, mas as lutas, as dificuldades do dia a dia, elas nos sobrevêm. E se torna muitas vezes difícil para nós vivermos essa paz que a palavra de Deus nos diz. Vivermos de fato aquilo que Ele nos promete, porque nós somos humanos. Eu, você que está aí me assistindo, você que talvez vai compartilhar com alguém essa live, nós somos humanos. E nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. Muitas vezes nós, mesmo sendo seguidores de Cristo, mesmo nós ouvindo a palavra, fica muito difícil às vezes nós dizer não para o medo, nós muitas vezes dizermos não para a ansiedade. Então, Deus tem muito a nos dizer na sua palavra, muitos exemplos, muitas promessas para nós, mas nós, como eu disse, somos humanos e muitas vezes nós esquecemos de inculcar isso na nossa mente. Então eu quero que você que pode, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Jesus acalma a tempestade. Aqui diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem? E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: fique quieto, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente pode ver um exemplo da palavra de Deus, de uma situação em que os discípulos enfrentaram o medo.
enfrentaram o momento da tempestade, da adversidade na vida deles. E é interessante que aqui no versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Veja que Jesus ele afirmou: nós vamos passar para outra margem, para o outro lado. Ele deixou claro. Ele não disse talvez nós vamos passar, quem sabe nós vamos passar, de repente nós vamos passar. Não, ele disse vamos passar para o outro lado, para a outra margem. Então havia uma promessa que ele iria passar com eles. Nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos das promessas de Deus para nós. Ele aqui fez uma promessa aos discípulos: nós vamos passar. E ele não disse assim, vocês vão passar. Ele disse, nós vamos, quer dizer, ele estaria com eles o tempo todo. Nós, muitas vezes, esquecemos disso. Esquecemos que tem um Deus que promete passar conosco pelo problema, passar conosco pela tempestade, passar conosco pela dificuldade. E ele, além de passar conosco, ele diz que nós vamos passar para o outro lado. Quer dizer, isso é uma certeza. Não há dúvida nisso. Ele deixa isso claro para os discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que aconteça aqui, não importa o que aconteça na nossa vida, na nossa casa. Ele prometeu que nós vamos passar para o outro lado, então nós vamos passar para o outro lado. Mas o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele vem muitas vezes colocar no nosso coração, colocar na nossa mente que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir atravessar, que nós não vamos conseguir passar para o outro lado. Sendo que Jesus aqui, ele disse para os discípulos que ele iria passar com eles. E eu coloquei aqui algumas anotações que nós precisamos inculcar isso na nossa mente. O Senhor, ele nos prometeu, ele nos promete. Então, se ele nos promete, por que nós vamos temer? Por que nós teremos medo? Por que nós iremos ter dúvida de que ele é capaz de fazer algo por nós na nossa vida? Mas, mesmo assim, como eu disse no começo, humanos que somos, né? Nós sentimos medo. Nós tememos a tempestade. E o antídoto para o medo, eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, que o remédio, o antídoto para o medo é a paz. A paz que vem de Deus. A paz que nos surpreende. A paz que excede todo o entendimento, como diz a própria palavra de Deus. Em Marcos aqui, 4:35, nós podemos ver isso. Os discípulos com medo, os discípulos assustados, os discípulos preocupados, né? Porque aqui diz assim, no versículo 36, né? Ele despediu a multidão e levaram assim outros barcos com eles. E no versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Quer dizer, veio o vento, veio o temporal, veio a tempestade contra o barco que os discípulos estavam. Mas eles não estavam sozinhos naquele barco. Jesus estava com eles no barco, dormindo, mas estava com eles. E muitas vezes a nossa conversa com Jesus é igual a desses discípulos. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Às vezes a nossa conversa com Deus é essa, porque nós estamos agindo pelo medo. Nós estamos olhando mais para as ondas, mais para o vento, mais para aquilo que está ali agitando o barco da nossa vida do que para Jesus que está no barco conosco. Nós olhamos mais para isso do que para Ele que está no barco conosco. E aí nós ficamos com medo.
E aí a nossa conversa com Jesus é essa: o Senhor não se importa. O Senhor não se importa conosco, o Senhor não tá vendo o que a gente está passando, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, que nós vamos afundar, que o nosso barco vai naufragar e que nós não vamos conseguir. Porque é exatamente esse sentimento que temos quando a ansiedade e o medo toma conta de nós. É um pavor, é um sentimento de que como se Deus estivesse nos esquecido. É como se tudo aquilo que nós já vimos um dia, nós já vivemos um dia, estivesse esquecido por nós e por Deus. É como se Ele tivesse esquecido das promessas que Ele um dia nos fez. E nós nos sentimos ali apavorados, inquietos, preocupados. E a nossa conversa com Deus é igual a dos discípulos, que diz aqui: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos. O Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa com nós. Mas nós podemos aprender muito através dessa palavra. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui é que as nossas circunstâncias não podem determinar o nível da nossa paz. Aquilo que está acontecendo em volta do nosso barco, o vento, a tempestade, as ondas agitadas, não podem definir o nível da paz que existe em nós. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles tinham Jesus dormindo no barco. Para que presença melhor, para que pessoa melhor para estar no barco da nossa vida? Eles tinham Jesus. Mas isso não impediu que eles temessem, que eles olhassem para as circunstâncias. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da nossa vida, que as dificuldades da nossa vida, que as tempestades que nos sobrevêm, façam com que nós venhamos esquecer que o nosso Deus está conosco. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias determinem o nível da nossa paz. Por exemplo, tá tudo bem, a ausência de tempestade, a ausência de problemas, a ausência de medo, então eu tenho paz, então eu descanso, então eu confio em Deus, então a minha fé está lá no alto, a paz que excede todo entendimento está aqui comigo. Mas quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem o problema, a dificuldade, logo a minha paz vai embora. Logo a minha certeza, a minha convicção vai embora. Isso é que nós não podemos deixar acontecer. Isso não pode acontecer na nossa vida. Os discípulos, eles estavam assim, pensando que Deus não se importava com eles, e isso não é verdade. Quando nós olhamos mais para a tempestade do que para o nosso Deus, é exatamente isso que nós pensamos. Que Ele não se importa conosco, que Ele vai nos deixar perecer, que Ele vai nos abandonar em meio àquela tempestade, em meio àquele mar revolto. E isso não é verdade, isso muitas vezes é o que o inimigo quer que eu e você pensamos. Que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Eu falei aqui semana passada que muitas vezes nós pensamos que Deus foi pego de surpresa por uma situação na nossa vida. E isso é um engano de Satanás, porque o Senhor não é pego de surpresa, nada surpreende Ele. Pelo contrário, Ele é que nos surpreende. Então que você possa tirar de lição nessa tarde que a sua circunstância não pode determinar o nível de paz que você tem. Mas a paz de Deus na nossa vida, ela é uma promessa constante. E nós não podemos ser guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Aquilo que cremos tem que ser muito maior do que aquilo que estamos vendo. Se nós estamos vendo dificuldade, tempestade, dias difíceis, nós temos que olhar para aquele que nós cremos, que é Jesus. Que é Jesus que está no nosso barco. Se Ele está no nosso barco, não importa o que venha contra nós, não importa o que venha contra você, porque Ele está no nosso barco. E algo muito importante, a segunda coisa que nós podemos aprender aqui, Jesus quer nos ensinar que ter paz é
possível, não importando a tempestade, porque tempestade vai vir. Aqui, essa palavra é prova disso. A tempestade vai vir. Eu e você não estamos livres da tempestade. Ela vai vir, mas não importa a tempestade. Ter paz é possível, mesmo em meio à tempestade. Talvez você tenha dificuldades com isso. Talvez para você isso é difícil. Talvez você pense assim, mas por que eu tenho que passar por tempestade se Jesus está comigo no barco? Para que eu e você possamos crescer. Para que eu e você possamos passar por isso. O Senhor quer nos ensinar a ter paz e a confiar na sua soberania. O Senhor quer nos ensinar. Então, nós podemos sim passar por tempestades e é possível nós termos paz em meio à tempestade. E o Senhor quer nos ensinar algo muito precioso, que é o terceiro ensinamento que eu tiro dessa passagem, que as tempestades revelam o nosso nível de confiança. Você confia? Você confia mesmo? Como que você vai provar que você confia se está indo tudo bem? Se não há problema, se não há luta, se não há tempestade, se não há dificuldade? Como que eu vou dizer para Deus que eu confio nele quando está tudo bem? Quando está tudo calmo, está tudo dando certo, está tudo acontecendo da maneira que eu quero? Paz não significa que vai estar tudo bem na nossa vida. Significa estar em paz quando as tempestades nos sobrevêm. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, encontramos paz mesmo em meio à tempestade. O caminho para a paz, ele se encontra quando nós confiamos em Deus. Quando nós fixamos nele o nosso pensamento. Você quer ver uma coisa muito interessante? Domingo, se você estava na igreja aqui domingo à noite, o irmão Jefferson ele deixou uma palavra muito importante sobre ali Romanos, né, que nós não devemos nos conformar com este século. E algo interessante que ele falou sobre os pensamentos, que é até um ditado popular, é que eu não posso impedir de um passarinho passar sobre a minha mente, né? Quase caiu aqui o caderno. Eu não posso impedir que um passarinho passe sobre a minha mente. Quer dizer, eu não posso impedir um pensamento passar sobre a minha mente. Mas eu posso impedir esse passarinho de fazer ninho na minha mente. Então eu posso impedir que os pensamentos errados, que o medo, que a ansiedade, eles não façam ninho na minha mente. Isso eu guardei muito que o irmão falou. E é uma realidade. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, eu confio em Deus, eu confio, eu busco dele a paz, mas eu deixo com que passarinhos façam ninho na minha mente. Eu deixo com que pensamentos errados, pensamentos de medo, pensamentos ansiosos, pensamentos que vão me fazer ficar preso muitas vezes ao passado, temendo o futuro, porque a depressão muitas vezes ela é excesso de passado e a ansiedade ela é medo excessivo do futuro. Nós não podemos controlar o futuro, nós não podemos controlar aquilo que vai acontecer e por causa disso muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados. Os discípulos estavam com medo, eles diziam que confiavam em Deus, eles viram quantos milagres já, mas mesmo eles dizendo, eu confio, eu sei que existe um Deus que é um Deus de milagres, eles tiveram medo. Aqui diz assim, versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Tem vindo contra você um grande temporal de vento? As ondas do medo, da preocupação, dos problemas de saúde, dos problemas financeiros, dos problemas no casamento, tem vindo contra o seu barco, tem balançado a sua fé? Os discípulos estavam assim. A água estava enchendo o barco.
Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Nós, quantas vezes oramos assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não se importa conosco. O caminho para a paz, eu volto a dizer, ele se encontra em confiarmos em Deus e fixarmos nele o nosso pensamento. Jesus, ele quer sim acalmar a nossa tempestade. Sabe, às vezes nós temos esse problema. O nível da nossa paz é determinado pelas coisas que acontecem à nossa volta. Mas tem pessoas que você olha para ela e tá tudo bem. Tem pessoas que você olha para ela e você pensa assim: não, tá tudo bem, ela está bem. Mas existem as tempestades que ninguém vê. As tempestades internas, as tempestades no nosso coração, as tempestades na nossa mente, que é uma luta constante entre você e seus pensamentos, entre você e a sua mente, é uma batalha diária. E essa tempestade, a tempestade interna, Jesus também quer acalmar. A tempestade que só você sabe que enfrenta, ele tem o poder de acalmar. E aqui na palavra de Deus diz assim, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo, ou teve bonança. Então Jesus perguntou: por que vocês são medrosos? Como que ainda não tendes fé? Então, Jesus, ele despertou do sono porque ele estava tranquilo. Muitas vezes nós precisamos dessa paz, né? De Jesus que está no meio da tempestade, mas está dormindo, está tranquilo. Quantas vezes você já não perdeu o sono, preocupado, preocupada, ansioso, nervoso, sabe? Estressado. Jesus, ele quer dar para nós essa paz que é capaz de dormir em meio a uma tempestade. Jesus quer nos dar essa paz que é capaz de ter descanso. Descanso em meio à turbulência da vida. Descanso em meio ao vento agitado, às ondas agitadas. Jesus, ele se despertou e repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-se, fique quieto. O Senhor, ele diz para a tempestade interna que está dentro de você nessa tarde: acalme-se, fique quieto. O Senhor diz para o vento que tem agitado os teus pensamentos nessa tarde: acalme-se, fique quieto. E que você possa tomar posse disso dentro do teu coração, dentro da tua mente, para que essa tempestade interna, o Senhor tem o poder de acalmar. E tudo se aquietou. A Bíblia diz que o vento se aquietou. A Bíblia diz que o mar ficou quieto. Porque ele tem todo o poder. Ele tem o poder de acalmar as tempestades externas e internas do nosso coração e da nossa mente. Eu quero dizer para você nessa tarde, o Senhor, ele tem o poder de acalmar a tempestade que tem aí surgido na tua mente, que tem surgido no teu coração. O Senhor tem o poder de fazer com que você venha dar o próximo passo e seguir em frente. Só que ele vai perguntar para você: por que você está com medo? Por que você está temendo? Por que você ainda não tem fé? Ele perguntou isso para os discípulos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o nosso Deus. É o nosso Pai. É o Deus que nos ama, que tem todo o poder de acalmar as nossas tempestades. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Mas ele tem. Ele tem todo o poder. E nós não podemos esquecer isso. Nós temos que lembrar disso dia e noite. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
E o que nos dá esperança é que Jesus, ele tem o poder de fazer o vento e o mar se aquietar, o vento da preocupação, o vento da ansiedade, o vento do medo. Ele tem o poder de fazer acalmar as tempestades da nossa vida. E algo que ele fala no começo desses versículos, lá no 35, ele diz: vamos passar para o outro lado. Ele está dizendo para você, você vai passar pelo outro lado. Eu tô lá contigo, eu tô contigo nesse barco. O vento, a tempestade pode vir, a dificuldade pode vir, mas você não está sozinho. Eu estou contigo no barco e nós vamos passar para o outro lado. Creia nisso, nós temos que crer nisso, nós temos que confiar nesta palavra e descansar nos braços do nosso Deus. Você está passando pela tempestade hoje, você já passou, você talvez vai passar por ela. Que você creia nisso, que você seja capaz, assim como Jesus, de descansar, de dormir em meio à tempestade. Então que você guarde isso no teu coração, anota aí para você não esquecer. O antídoto para o medo é a paz. Nossas circunstâncias não podem determinar o nosso nível de paz. Jesus quer nos ensinar que ter paz é possível, não importando a nossa tempestade. As tempestades revelam o nosso nível de confiança. E Jesus quer acalmar principalmente as tempestades internas, aquelas que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que nós muitas vezes enfrentamos, porque Ele nos promete a paz que excede todo o entendimento. Eu quero que você abra sua Bíblia rapidinho em Isaías 64, que essa semana eu estava orando pela manhã e falou muito forte também comigo. Isaías 63 diz assim, ó, são 2 versículos, tá? Isaías 63, 16 diz assim, ó: mas tu és o nosso pai, Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, o nosso Redentor, e o teu nome é desde a antiguidade. Sabe o que eu entendo com isso? As pessoas podem não nos conhecer. Aquela porta que você tem orado, está batendo, aquelas pessoas podem não te conhecer, aquelas pessoas podem não saber quem você é. Talvez aquilo que você tem pedido para o Senhor, as pessoas não te conhecem. Mas aqui a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele é o teu Pai. Ele te conhece. Abraão não nos conhece. Israel não nos conhece. Mas Ele está no nosso barco. Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece. O Senhor te conhece. Ele vem ao teu encontro. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que você necessita. O homem não nos conhece. Mas Deus, aquele que o vento e o mar lhe obedecem, Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que você talvez tenha clamado por paz, Ele sabe que você tem clamado por alegria, Ele sabe que você tem clamado por confiança, por descanso. Ele sabe que você tem clamado para ser livre dessa ansiedade, desse medo, desse pânico que tem muitas vezes tomado conta de você. Veja o que diz em Isaías 63:16, mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é teu nome. Ele te conhece. Eu talvez não te conheço. Eu que estou aqui falando, talvez não te conheço. Mas o Pai que está no barco da nossa vida, que tem o poder de acalmar as tempestades, Ele nos conhece e Ele nos ama. E Ele tem o poder para mudar a situação que nós estamos vivendo. Aqui
Em Isaías 64, do outro ladinho, no versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Existe um Deus que nos ama, que trabalha para aqueles que nele esperam e que sai ao nosso encontro. Você tem esperado por ele? Você tem colocado a tua vida, as tuas dificuldades, os teus medos, você tem lançado a tua ansiedade diante dele? Você tem olhado para Deus e se relacionado com ele como o Pai de amor que ele é? Então, nem ouvidos se percebeu, nem olhos se viu Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que está no nosso barco e que acalma a nossa tempestade. Esse é o nosso Deus que diz para mim e que diz para você nessa tarde: vento, acalma-te, emudece, mar, acalma-se. Ele tem todo o poder de acalmar as nossas tempestades. Ele tem todo o poder de colocar o seu barco de volta em mar tranquilo, de colocar de volta o nosso barco em águas tranquilas de paz. Talvez você pense assim: eu era tão feliz antes, era tudo tão bom antes, e agora essa tempestade, eu tô como se estivesse no olho do furacão, e é uma coisa atrás da outra. O nosso Deus, o nosso Pai, ele tem o poder de nos levar de volta às águas tranquilas, ao descanso dele. Mas nós precisamos confiar nele, confiar na sua soberania, confiar na sua paz. Ele tem todo o poder de fazer o vento e o mar se aquietar, porque ele é poderoso e ele, não há outro Deus além do nosso, não há outro Deus além do nosso Deus. Amém? Você que recebe essa palavra, coloca aí, né, que você recebe essa palavra, que você deseja esse descanso, que você quer ser como Jesus, que no meio da tempestade dormia, porque sabia que ele tinha todo o poder, porque sabia o Deus em que ele cria. Que nós possamos ser assim, descansar em meio às tempestades da nossa vida. Vamos orar? Vamos aqui colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos angustiado, nos preocupado, e que nós possamos sim viver novamente em águas tranquilas. Amém? Fecha os teus olhos e vamos aqui unir a nossa fé. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, a nossa vida, a nossa situação atual, Deus, diante do Senhor. Pai, nós não queremos ser como aqueles discípulos que perguntaram: não te importa que pereçamos? Não, Senhor, nós não queremos ser como eles, Pai, que pensaram que o Senhor tinha se esquecido deles, que o Senhor não se importava com eles. Pelo contrário, Deus, o Senhor se importa conosco. Como a gente leu aqui em Isaías, Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, mas o nosso Pai nos conhece. E a palavra do Senhor também diz que não se viu na antiguidade um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos esperado em Ti, Senhor. Nós temos confiado em Ti, Senhor. A nossa vida tem sido colocada continuamente diante do Senhor, ó Pai. Só que muitas vezes, Senhor, essa pessoa, Deus, porque a humanidade dela muitas vezes tem falado mais alto, ela tem se sentido com medo, a ansiedade tem vindo e muitas vezes ela tem perdido as noites de sono.
E ela não tem conseguido descansar em Ti como ela gostaria, Pai, como ela sabe que precisa. Deus, eu te peço, vem, Senhor, sobre esta vida, vem, Senhor, sobre esta casa, Pai, e arranca-nos, Deus, dessa tempestade de medo, de angústia, de falta de fé, de falta de paz, Senhor. E nos leva a esse lugar de paz, a esse lugar, Pai, do sobrenatural, aonde o Senhor está ali conosco, Pai, no nosso barco, e está dando ordens, Deus. Eu creio que o Senhor está dando ordens nessa tarde, para que o vento e o mar venham se acalmar, para que o vento e o mar venham se emudecer, Pai. Eu creio que o Senhor está nessa tarde dando ordens, Deus, para que a ansiedade venha se aquietar, Senhor, para que a ansiedade venha calar a sua voz nesse coração, nessa mente, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor está mandando medo bater em retirada deste coração, Pai. Que a incerteza, que a dúvida, Pai, o Senhor está fazendo bater em retirada, Deus, desta vida, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Não há outro além de Ti, Pai. E o Senhor está no barco da nossa vida, Pai. Ainda que o Senhor esteja dormindo, ainda que o Senhor esteja em silêncio, nós cremos que o Senhor está no barco da nossa vida. E a promessa que o Senhor fez de que nós iríamos atravessar para o outro lado, Pai, ela se faz presente ainda hoje, Pai. Deus, nos leva novamente às águas tranquilas, Pai. Deus, talvez essa pessoa tomou decisões erradas que a levaram para esse mar de tempestades, a este mar agitado, Deus. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e nos leva de volta, Senhor, às águas tranquilas, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós quando nós não temos fé, quando nós temos medo, Pai, e acalma as nossas tempestades, como o Senhor fez com os discípulos, Pai. E que nós possamos crer no Senhor, crer na força do Seu poder, Pai, crer no Teu nome que tem o poder de acalmar as tempestades internas da nossa vida. E as tempestades externas, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, por essa pessoa que clama, Pai, nesse momento, essa pessoa que clama pela paz, essa pessoa que clama pela alegria que ela não tem mais, Senhor. Deus, essa pessoa que clama, Senhor, pela certeza e convicção e confiança, Senhor, novamente na Tua palavra, Senhor. Nos leva, Deus, a esse lugar seguro. Nos leva, Deus, novamente a esse lugar de paz, Pai. E troca, Senhor, todo medo, toda angústia, toda ansiedade pela paz que excede o entendimento, Senhor. Pela alegria do Senhor e pela convicção de que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A porta, Deus, que essa pessoa tem pedido vai se abrir. A cura que ela tem clamado vai acontecer. A restauração familiar no casamento virá, mas virá no momento que o Senhor determinar, Pai. E nós queremos, Pai, confiar e descansar em Ti. Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, mas Tu és o nosso Pai. O nosso Pai que nos ama, e nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque apesar das nossas tempestades, o Senhor está conosco no nosso barco, Pai. Senhor, nós queremos trazer isto à memória e nos lembrarmos disso, Pai. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos os nossos medos e ansiedades a Ti, Senhor. E temos a certeza de que o Senhor vai fazer com que o vento e o mar se aquietem na nossa vida. E o Senhor vai nos levar novamente às águas tranquilas. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Amém? Creia nisso, creia nessa palavra. Creia que o Senhor, Ele acalmou o vento e o mar. Ele fez com que eles se aquietassem. E guarda isso no teu coração. Como eu disse, que eu anotei aqui. Aqui diz assim: o antídoto para o medo é a paz. Nossas circunstâncias não podem determinar o nosso nível de paz. Jesus quer nos ensinar que ter paz é possível, não importando a tempestade. As tempestades revelam o nosso nível de confiança. E Jesus quer acalmar principalmente a nossa tempestade interna. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa ser bênção e acalmar o seu coração. Que o Senhor Jesus te alcance aonde você estiver. E que se essa palavra foi bênção para você, você compartilha aí nas suas redes sociais, vai ficar salva essa live e também vai lá para o nosso canal do YouTube da nossa igreja Espaço Esperança. Nesse domingo, o nosso culto de ceia, né? Segundo domingo do mês de outubro, já estamos em outubro, e a nossa Santa Ceia, às 9 horas da manhã, no culto presencial, e às 19 horas presencial e online, mas você podendo, esteja conosco na Santa Ceia nesse mês de outubro. E não esqueça de trazer a sua doação de alimento, seu quilo de alimento, você que pode ajudar aí os nossos projetos, né? Projetos Mãos Dadas, você vai poder ali ajudar alguém que está precisando. Então traga o seu quilo de alimento, ou se você pode trazer uma cesta básica fechada, muitas pessoas têm feito isso, e nós vamos estar ali passando para aquelas pessoas que necessitam. Neste sábado, às 14 horas, também não esquecendo, Geração Samuel, aqui no seminário, na entrada pela 7 de agosto, e às 14 horas também o Espaço Tim. E às 20 horas nós temos o grupo de jovem aqui também no seminário. Nós esperamos por você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você tenha aí um resto de semana abençoado por Deus.